Olá, muito boa noite. Olá, meus amigos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos. Muito boa noite a todos nessa quarta-feira, pontualmente 8 horas. Então, estamos chegando aí de novo, meus irmãos. No último domingo não podemos fazer, não tive como fazer a minha live, não tive como fazer o vídeo. Estava um pouco resfriado, mas era só resfriado mesmo, não era Covid, graças a Deus. Então, estamos hoje retomando aí em mais uma transmissão. Hoje a 57ª live, 57ª oportunidade que Deus nos dá aí de humildemente estar falando um pouquinho da sua palavra, do seu evangelho. Então, irmãos, estamos chegando aí nessa noite novamente, meus queridos, e de um tema bem interessante hoje, com o título O Julgamento do Grande Trono Branco, ou o Grande Trono Branco. Há uma boa notícia para nós. Esse é o tema que nós estamos trazendo aí. Então, meus queridos, quem for assistir ao vivo, pode comentar, pode concordar, pode discordar de alguma coisa. Se quiser comentar tanto no Instagram quanto no Facebook, esteja à vontade. É uma live democrática. Quem quiser achar interessante compartilhar também, fique à vontade da mesma forma. Lembrando que após a transmissão ao vivo, os vídeos ficam no perfil do Facebook, ficam no meu perfil do Instagram, do IGTV, e também coloco após isso no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então tem várias alternativas para assistirem aí. Então vamos lá, meus irmãos. O tema de hoje é o julgamento do grande trono branco. Há uma boa notícia para nós. E eu começo falando isso. Há uma boa notícia para nós. E ao longo dessa transmissão, ao longo desse tempo aqui na companhia de vocês, eu vou relatar essa boa notícia. Quando entra-se num tema assim, meus irmãos, meus amigos do Instagram, do Facebook, inevitavelmente se entra na escatologia, no estudo do fim dos tempos, no estudo de como será o fim dos tempos, segundo a palavra de Deus. Mas é um tema muito profundo, é um tema complexo, e eu não teria nem tempo para me aprofundar muito, mas trarei o básico, e trarei o básico, mas não menos importante a respeito da escatologia, porque é inevitável que a gente chegue nessa parte com o tema que eu vou falar hoje. Nós vamos nos ater ao aspecto do julgamento de Deus no final dos tempos. Nós, que eu digo, é o que eu vou trazer hoje, não é a minha opinião, como eu sempre falo para os irmãos. O importante é a palavra de Deus, e eu vou tentar trazer uma interpretação, trazer passagens da Bíblia que corroborem o que eu vou falar hoje e que corroborem com a boa notícia que eu pretendo, que eu quero dar para vocês aqui, para nós todos nessa noite, meus irmãos. Cristo voltará para julgar as nações e o mundo, e isso é fato. Quem crê na palavra de Deus, quem crê na Bíblia Sagrada, quem crê nas Escrituras Sagradas, quem crê no próprio Evangelho, sabe que em algum momento, não é nos dado saber quando, mas sabemos que em algum momento isso ocorrerá. Essa é dogma de fé, é convicção de todo cristão. Então isso é fato. Cristo voltará para julgar as nações. Sempre foi nos ensinado isso. Qualquer credo cristão do meio denominacional, do sistema católico, do sistema reformado protestante, qualquer desses credos sempre nos pregou isso, que um dia Cristo voltaria ao mundo para julgar o próprio mundo e as nações.
Sempre foi nos afirmado isso. Mas esses ensinamentos do sistema religioso como um todo sempre disse que todos teriam que estar diante do tribunal de Cristo. E aí eu quero plantar a primeira dúvida, eu quero falar a primeira dúvida a vocês. Será que todos nós estaremos diante de Cristo para sermos julgados? Ou diante do grande trono branco, que vamos falar agora em seguida? Será que nós todos estaremos presentes? Isso que eu quero transmitir. Essa é a pergunta que eu pretendo responder aqui, se Deus assim me permitir, meus queridos. O meu amigo Elpio está aí assistindo. Muito obrigado aí, seu Elpio. Deus te abençoe, a ti e a tua família aí. Meus irmãos, vou repetir a pergunta. Será que todos nós estaremos diante desse trono? O sistema religioso sempre nos disse isso, que nós estaremos sendo julgados, todos. Porque para o sistema religioso é interessante, como uma forma de aprisionamento dos seus membros junto a si, dizer isso: olha, você estará no tribunal de Cristo. E se você não der o dízimo, se você não vier ao culto terças, quintas e domingos, se você não botar um paletó em gravata, um sapato social, se a irmã não botar uma saia, se a irmã não deixar de usar maquiagem, você estará lá diante do tribunal de Cristo e poderá ser julgado por essas falhas. Então o sistema religioso, qualquer que for, ele sempre quis transmitir essa ideia. Mas aí veremos que não é bem assim, meus irmãos. Essa é a boa notícia. Mas iremos à frente e assim nos colocaremos fato por fato. Olha o que diz essa passagem, meus queridos, sobre o grande trono branco. Está em Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 10 ao 15. Meus queridos, ao contrário de que muita gente pensa, erradamente pensa, esse julgamento não terão inocentados. Esse julgamento que fala essa passagem de Apocalipse 20, do versículo 10 ao 15, só terão condenados. Muita gente acha que desses julgamentos serão alguns inocentados para a companhia de Deus, para a companhia de Cristo, para o céu, outros para o inferno. Não, meus queridos, esses julgamentos é apenas para lavrar a sentença de condenação. Aqui tentamos começar, vamos dizer assim, um entendimento errado. A maioria das religiões, do sistema religioso, prega isso erradamente. Desse julgamento,
é apenas para dar a sentença aos condenados. Não tem pessoa salva nesse julgamento diante do trono branco de Cristo. Não há nenhum salvo. Eles apenas estão ouvindo o Senhor proferir a sentença de condenação, dando os motivos pelos quais foram condenados. Não há salvo aqui. Repito, não há salvo aqui. Todos estão condenados nesse julgamento. Estão apenas esperando a sentença de condenação. Primeira grande verdade, primeira grande verdade bíblica que a gente precisa entender, que a gente tem que ter discernimento, pedir discernimento ao Espírito Santo, é essa. Não há salvos nesse julgamento do grande trono branco de Cristo. Então, meus irmãos, se não há salvo, só há condenados nesse julgamento, então é o desespero, é o fim, é a tristeza total. Não, alegremo-nos, não é bem assim. Não há salvo nesse julgamento, mas nem todos nós estaremos nesse julgamento. É isso que eu quero transmitir para vocês, meus irmãos. Evangelho, significado da palavra evangelho, meus irmãos. O evangelho, como a maioria das pessoas sabem, é boa nova, novidade, boa notícia, boa mensagem. Essa é a tradução do evangelho, a tradução da palavra evangelho. Então, meus irmãos, raciocinem. Se o evangelho é boa nova, se o evangelho de Cristo é uma boa notícia, como assim uma boa notícia se estarmos em um julgamento onde podemos ser condenados? Imagine se um amigo seu chega para você e diz assim: olha, meu amigo, eu tenho uma boa notícia para ti, eu tenho um evangelho para ti, eu tenho uma boa mensagem para ti. E aí você pergunta: então diga, olha, você estará num julgamento e poderá ser condenado. Essa é uma boa notícia? Isso é uma boa mensagem? Isso é uma boa nova, que é o significado do evangelho? Aí começam as contrariedades, né, meus irmãos? Aí as coisas não batem, não fecham. Olha o que diz essa passagem. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Efésios 2:1. E vos vivificou. Aquele julgamento é para a morte. Mas agora a passagem está dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecados. Efésios 2:21. 2:1, aliás. Então, meus queridos, nascemos como os pecadores, vivemos como pecadores e morreremos como pecadores. Isso é uma verdade que a Bíblia nos diz. Mas o Senhor está dizendo aqui: vos vivificou. Então, meus irmãos, desculpa, deu uma pequena falha no Facebook. Vos vivificou. Olha essa outra passagem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. É uma passagem bem conhecida. Então, meus irmãos, aqui outro entendimento que inúmeras vezes eu falei. Se você atribuir algum mérito a si próprio para a salvação, qualquer mérito, qualquer coisa que você diga que tem mérito seu na salvação eterna, na salvação da sua alma, você está negando a eficácia, a eficiência da obra de Cristo na cruz. Se Cristo morreu por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos,
e você está dizendo que tem algum mérito em si próprio para se salvar, você simplesmente nega que Cristo morreu por você na cruz. Então aquele que tem alguma participação, aquele que acha que tem alguma participação, algum mérito próprio na salvação, está dizendo assim, em outras palavras: Cristo, a sua obra na cruz foi importante, mas não foi suficiente para me salvar. Eu preciso fazer mais coisas. É isso que você está dizendo para Jesus. Você está dizendo: meu Senhor Jesus, a sua obra não foi consumada, como o Senhor afirmou, e ela não é o suficiente para me salvar. Então, essa é uma verdade que a gente precisa saber para entender por que não estaremos no trono branco de Cristo ou no julgamento final. Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. Para chegar ao entendimento, a gente tem que entender isso. Nós, como seres humanos, nós não temos nenhuma capacidade própria de nos salvarmos. Cristo é que tem essa capacidade. Cristo se fez pecado por nós. Isso é o básico do Evangelho, é o básico de ser cristão, meus irmãos. Olha essa outra passagem. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, do 4 ao 6, meus irmãos. Olha essa passagem, ela é cristalina como água, meus irmãos. Ela é claríssima. Ele, o Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, o teu Senhor Jesus, se fez pecado por nós, porque nós não teríamos condição de nos salvar por nós mesmos. E é isso que tem que ficar claro para você entender por que não estará no trono branco, diante do trono branco de Cristo, no julgamento final. O Senhor Jesus já foi julgado e condenado por nós. É isso que temos que entender, meus irmãos. Então, se Cristo morreu para a nossa salvação, mesmo assim poderemos ser condenados? Reflita, meu querido amigo, reflita, meu irmão, minha irmã. Se Cristo morreu na cruz, na obra santa do Calvário, na obra consumada do Calvário, morreu por mim, morreu por você, como assim, se ele fez isso, nós podemos ser condenados? Se ele morreu por mim, se ele morreu por todo aquele que acredita nele. Então, se você está afirmando que quem diz que participaremos desse tribunal, onde poderemos ser condenados, se Cristo já se fez pecado por mim, se fez pecado por você, como assim nós poderemos ser julgados e condenados? Isso é claro que não, meus irmãos. A obra de Cristo foi suficiente e foi eficaz. Acabou. Não temos que ir a julgamento nenhum. Todas as nossas falhas, as nossas angústias, os nossos pecados, as nossas ofensas já foram julgadas e já foram levadas por Cristo na cruz. Como nós poderemos participar desse tribunal e sermos condenados diante desse trono branco que falamos, meus irmãos? Olha essa passagem. Por favor, meu querido, por favor, minha querida, leia Romanos 8:1. É uma passagem pequena, concisa, mas cristalina. Isso que eu vou ler, esse versículo agora, esse é o Evangelho, essa é a boa nova. Portanto, agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Eu vou repetir mais 2 vezes. Portanto, agora nenhuma... Caiu o Face de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. A palavra de Deus, o Evangelho está dizendo: quem é de Cristo não tem condenação nenhuma sobre ele. Se não tem condenação nenhuma sobre ele, ele não participará de qualquer tipo de julgamento, onde é apenas para as pessoas verem, saberem da sua sentença de condenação. Continuando, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, em vários momentos, nos afirmou isso, que não poderíamos ser julgados, que não participaríamos de julgamentos com a possibilidade de sermos condenados. Olha essa passagem. O próprio Senhor Jesus diz nos evangelhos: depois, sabendo que Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe cegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, do 28 ao 30. Atenção, fiquemos atentos ao final do versículo da passagem. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ergueu o Espírito. Irmãos, está consumado. A obra consumada não precisa mais nada. Consumada quer dizer que está completa, está feita, não falta mais nada a ser acrescentado à obra. Está consumada. Então, se a obra de Cristo... Então, se a obra de Cristo está consumada, meus irmãos, se a obra de Cristo está consumada, nós não temos mais nada a fazer e tampouco participar de um julgamento de condenados ou com chance de condenação. A obra de Cristo está completa e consumada, ele afirmou. Outra passagem bem conhecida, meus irmãos, eu gosto muito dessa passagem, confesso a vocês, está em João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso está em João 5:24. Quer passagem mais clara do que isso? O Senhor Jesus, não é ninguém que está falando. O Senhor Jesus afirmou: olhem, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí, meus irmãos, se o Senhor Jesus falou isso para nós, claro, cristalino, porque muitos acham que estarão diante de um tribunal do trono branco para ser condenado? Ele, o Senhor Jesus, está garantindo. Então, se você não crê nas palavras do próprio Senhor Jesus, em que você crerá? Então você não é um cristão, meu querido. João 5:24, essa passagem sintetiza muito a boa nova, a boa notícia do Evangelho, meus irmãos. Atenção aqui nesse versículo também para o verbo tem. Tem está no presente. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não teve, não teria, não terá. Ele já tem. Aquele que está salvo hoje em Cristo, aquele que crê em Cristo, já está
já tem a vida eterna. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Evangelho do Senhor Jesus e eu creio por fé que eu tenho a vida eterna diante dele. Isso é crer no Senhor Jesus. Se você acha que precisa algo mais, como eu falei antes, ou você não creu realmente no verdadeiro Evangelho, ou você acha que precisa algo de si nessa salvação. E isso é um erro, meus queridos. Um erro bem sério, como eu falei lá no início. O próprio sistema religioso que está aí, ele faz muita questão de dizer que obras salvam para prender as pessoas, para as pessoas ficarem diante do seu domínio, diante das suas asas, meus irmãos. Outra passagem que o Senhor Jesus deixa claro também, meus irmãos, na mesma linha, outra, ele mesmo falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso está em João 10, 27 ao 29. Outra vez o próprio Senhor Jesus dizendo: as ovelhas deles não têm como se perder. A ovelha do bom pastor, a ovelha do único pastor, não tem como se perder, não tem como entrar em condenação, não participará de nenhum julgamento final. Esse julgamento, como eu disse e repito, é para os condenados. Repetindo o que eu li agora, está em João 10, 27 ao 29. Então, meus irmãos, para nós termos um pequeno entendimento da escatologia e entendermos o livro do Apocalipse, que trata do final dos tempos, existe uma grande confusão mesmo, que a gente tenta, eu sei que é difícil, mas tenta esclarecer. O livro do Apocalipse, a igreja de Cristo, o mundo cristão, os crentes em Cristo, o Apocalipse trata até o capítulo 3. A partir do capítulo 4, não é mais a igreja, não é mais o Deus tratando com essa igreja. É o Deus tratando com o mundo, tratando com Israel. Parte da nação de Israel vai ser um remanescente que crerá em Cristo e se converterá. E a igreja só vai aparecer novamente no capítulo 19 de Apocalipse. Olha o que diz essa passagem. Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso o Senhor Jesus falando para João colocar a profecia no livro de Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Olha a ordem dos verbos, meus irmãos. Tens visto, as que são, é no presente, e as que depois destas, depois da passagem da igreja, hão de acontecer. Apocalipse 1, 18 ao 19. Então, meus irmãos, como eu falei antes, até o capítulo 3 de Apocalipse é a igreja. A partir do capítulo 4 até o capítulo 19 não é mais Deus tratando com a igreja, é sim Deus tratando com o mundo. Outra passagem. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 4, 1. Lembra aqui, meus queridos, que eu falei que a igreja de Cristo, o Apocalipse só tratava até o capítulo 3, aqui é o começo do capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, que depois destas coisas devem acontecer. Depois do trato de Deus com a igreja de Cristo, é Deus tratando com o mundo. A gente tem que interpretar esses verbos, meus queridos.
Outra passagem. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor Deus, porque os verdadeiros e justos são os seus juízes, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 19, 1 ao 12. Então, por que eu disse que a igreja volta a aparecer, a igreja de Cristo vai do capítulo até o capítulo 3, do capítulo 4 ao capítulo 18 não tem igreja, e ela volta a aparecer no capítulo 9, está aqui. Olhe bem, e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz, como a de uma grande multidão. Aqui a multidão é a igreja de Cristo que já foi arrebatada, que está na companhia do Senhor Jesus. Ela que está dizendo: aleluia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor Jesus. É a igreja, os que morreram em Cristo nesse mundo, já estão com Ele e não estão participando nada dos acontecimentos apocalípticos, já estão com o Senhor, e nesse momento essa multidão é a multidão dos santos, daqueles que morreram em Cristo, meus irmãos. Então, por isso que a igreja volta a aparecer no capítulo 19. Recapitulando, o que eu li agora está em Apocalipse 19, do 1 ao 2. Outra passagem, meus irmãos, Paulo esclarecendo também sobre a mesma linha, sobre o mesmo raciocínio que nós estamos fazendo aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os mortos, para que não vos entristeçais como demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemo-nos, por isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, atenção, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Então aqui, meus irmãos, há uma confusão muito grande. Muitas pessoas que estudam o Apocalipse fazem confusão. A trombeta de Deus, que é tocada quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, não é a mesma coisa que a sétima trombeta que o sétimo anjo tocou em outra passagem do Apocalipse. Não é a trombeta de Deus e sétima trombeta, não são as mesmas coisas. Basta lermos, meus irmãos. Olha que a passagem do Apocalipse que fala da trombeta, a sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, 15. Trombeta de Deus para Cristo buscar a sua igreja, para Cristo arrebatar a sua igreja da terra, não tem nada a ver com a trombeta de Deus dessa passagem do Apocalipse. A sétima trombeta, perdão. Então, meus irmãos, 8 horas e 33 minutos, estamos para o final da live. Então, assim, eu tentei trazer essa boa notícia, eu tentei trazer a alegria dessa boa notícia. Quem tem Cristo no coração, quem crê em Cristo como seu Salvador, não participará de julgamento de espécie nenhuma, porque os nossos pecados já foram julgados e jogados sobre Cristo. É isso, essa é a mensagem do Evangelho.
É essa boa notícia que eu botei no título. Há uma boa notícia para nós. Nós não estaremos diante de juiz nenhum, de julgamento nenhum, diante de trono nenhum. Esse trono será para julgar o mundo, os iníquos, os que não creram no Senhor Jesus. Nós não participaremos, meus irmãos. Então, meus queridos, se nós não participaremos, pode surgir a dúvida. Tá, mas o que nós precisamos fazer, então, realmente, para não participar desse julgamento, do julgamento condenatório do grande trono branco? Só há uma coisa a fazer. Uma somente, meu irmão. Este é o Evangelho, essa é a alegria da Boa Nova. Só há uma coisa, vou repetir várias vezes, há uma só coisa que nós devemos fazer. Só uma para ser salvos, só uma para deixarmos de estar nesse julgamento. E ela está nessa passagem aqui, e com essa passagem eu vou me despedindo dos irmãos. A passagem diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, os apóstolos, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, do 30 ao 31. É uma única coisa, meus queridos. Isso é a boa nova, isso é a alegria do Evangelho. Só temos que fazer uma coisa, e está escrito aqui, ó: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Atos 16, 30 e 31. Então, meus irmãos, não precisa crer e ir no culto 3 vezes por semana, não precisa crer e dar o dízimo, não precisa crer e botar roupa social, não precisa crer e não beber, não precisa crer e praticar boas obras. Claro que as boas obras são consequência de uma vida cristã. Então, não precisa mais nada. A passagem diz que é uma coisa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que disseram a mais para ti, ou o que disserem, ou que forem dizer, é erro, é heresia, não é evangelho. É isso, meus irmãos. Essa é a alegria. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Acabou, ponto final. Meus queridos, muito obrigado a todos que assistiram ou que vão assistir aí. Lembrando, vai ficar no meu perfil no IGTV, no Instagram, fica no perfil no Facebook. Daqui a pouquinho estará lá no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Uma abençoada noite de quarta-feira. Que Deus abençoe o resto da semana para vocês. Que Deus abençoe o próximo feriado. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado e boa noite.